A soberania de Deus é algo sobrenatural. Seguindo a nossa jornada em busca da sabedoria de Deus, hoje nós vamos refletir sobre Provérbios 30. Por que eu comecei dizendo que a sabedoria de Deus é algo sobrenatural? Porque a sabedoria humana tenta nos ensinar muitas coisas, mas a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus, é algo que a gente não entende, a gente vive. E Tiago 1,5 diz que se buscarmos, ele nos dá. Interessante é que em Provérbios 30, ele não foi escrito por Salomão. Aqui diz que ele foi escrito por Agur, filho de Jaque. E ele começa fazendo uma reflexão ou uma autorreflexão de quem ele é e que Deus não está com ele, que ele não tem inteligência. Se você olhar logo no início, ele começa assim. E aí mais à frente, ele fala que ele nunca aprendeu a ser sábio. Ele fala para os filhos dele: eu não conheço um Deus santo. E aí ele começa a fazer algumas perguntas que você começa a se questionar. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Ele está falando de Jesus. E aí ele fala aqui no 5, tudo que Deus diz é verdade. É como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. E nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. A gente tem que perder a mania de dizer coisas que Deus não disse, de aconselhar de forma que Deus não aconselhou. Tantos momentos na vida que a gente passa, dificuldades, e a gente recebe umas opiniões tão erradas a respeito de Deus ou do que Deus pensa sobre o que você está vivendo. Vamos deixar isso de lado, deixar o achismo, o orgulho e buscar a sabedoria que vem de Deus. E aí ele segue fazendo algumas reflexões no 12. Há pessoas que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada, que pensam que são puras. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Aí ele fala aqui, a sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá. Existem pessoas que muitas vezes são sanguessuga não só financeiramente, emocionalmente, procuram se relacionar com as pessoas sempre tentando suprir uma necessidade pessoal, uma carência. Então, se você é essa pessoa, se você tem andado com pessoas assim, se cuida, se trata. E se essa pessoa está atrapalhando a sua vida, pula fora. E aí ele faz aqui algumas observações. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva e um fogo de incêndio. E aí ele faz uma outra reflexão. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, para e pensa, o navio que encontra o seu caminho no mar, um amor entre o homem e uma mulher. E aí ele faz uma terceira reflexão. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. Um escravo que se torna rei, por quê? Por causa da mentalidade. Temos que mudar a mente antes de alcançarmos e desfrutarmos daquilo que Deus tem para a gente. O tolo que tem para comer tudo o que quer, e a mulher de mau gênio que arranja casamento, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Tudo questão de mudança de mente, de comportamentos. E aí aqui ele finaliza com essa seguinte reflexão: no mundo há 4 animais que são muito pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos,
que não têm rei, mas avançam em bandos. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. Aliás, ele tem mais essa reflexão. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido. E um rei diante do seu povo. E aí eu vou finalizar aqui com a seguinte reflexão minha. Meditando sobre esse provérbios, eu creio que o que ele está querendo mostrar para os filhos e para a gente é que a sabedoria de Deus não tem explicação. A gente não explica as coisas que Deus faz, nem como Ele faz. Ele citou alguns exemplos aqui para a gente entender ou cair na real que quando eu rompo com o meu limite da razão somente, quando eu rompo com aquilo que eu penso, com o meu achismo, com o meu orgulho, eu começo a viver o sobrenatural, aquilo que só Deus faz. E Ele vai fazer com a gente coisas parecidas com o que está explicado aqui. Coisas que ninguém vai entender, e nem a gente. Mas para Deus não há impossíveis. Para Deus nós viveremos e penetraremos onde Ele nos colocar, com sabedoria. Então Deus te abençoe e caminhamos para o último dia. Fica com a gente nessa jornada. Com carinho, Margarete Albuquerque.